Vamos lá. E agora nós traremos as telinhas do sistema para que vocês conheçam um pouquinho mais do sistema. Aqueles que já têm familiaridade, né, já conhecem, enfim, que já são da casa já conhecem, mas tem o pessoal novo, ingressante, e até mesmo os remanescentes, que nunca tiveram vínculo conosco. Então, esse vai ser um momento para a gente mostrar um pouquinho de como é a Secretaria Escolar Digital e como você visualizará as informações desse momento de inscrição. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para o Luiz. Certo. Então, só para a gente alinhar aqui, né, como será, né, a inscrição na sede nesse momento, ela vai ser muito próxima do que foi o ano passado, tá? Então, não terão grandes surpresas, assim. O único ponto realmente que teve alteração, a gente destacou lá, né, que é o que há de novo, que é a questão dos pré-requisitos para designação, né, pré-requisito para ampliação de jornada, aumento da carga horária de estável. Então, são esses os pontos que mais tiveram mudança. O resto, vocês já estão familiarizados. Eu queria deixar também claro, porque eu sei que o pessoal assistindo live acaba assistindo live do celular e tudo mais, e a gente, para respeitar aqui, né, o layout, né, de como é feita as orientações, então os prints da tela eles estão bem pequenos, mas a gente tem um outro documento orientador, tá, que ele fica num formato maior, que a gente vai compartilhar com a rede, que tem as mesmas informações daqui, só que está de melhor a visualização, né? Tá mais fácil de entender, o passo a passo ele tá até mais detalhado, tá? Aqui eu vou passar de uma maneira superficial, né, na funcionalidade de inscrição e batendo os critérios, né, de cada tela de inscrição, né, separando lá porque os efetivos e IFs têm um tipo de inscrição e os ingressantes terão outro tipo de inscrição e os remanescentes também terão outro tipo de inscrição, mas aqui eu vou dar uma passada bem rápida por cima, depois a gente detalha nos documentos orientadores. Então vamos lá, todo mundo vai acessar a sede, né, utilizando as credenciais, né, que o pessoal já sabe lá que é o RG e uma senha. Caso não lembre da senha, eles podem estar lá fazendo o procedimento de recuperação de senha, que manda para o e-mail, aí manda um link lá e faz a recuperação. Então seguindo aqui no PPT, depois que ele acessa a sede, né, ele tem que acessar o menu aqui para estar realizando a inscrição. O menu é o menu de atribuição inicial 2025, aí ele clica lá no menu, a janelinha expande e aí ele vai clicar lá na inscrição. Em seguida, né, ele vai verificar os vínculos que ele tem ativo com a rede. Então aqui no caso, ele traz um docente que possui apenas um vínculo, um docente efetivo. Então ele traz todas as informações das inscrições passadas, né? Então é possível verificar inclusive as inscrições dos anos anteriores aqui nessa tela, né? É aqui que ele vai selecionar o vínculo dele, se ele tiver acúmulo, vai estar aparecendo aqui. Se a pessoa é ingressante e ela ingressou com 2 cargos, vai estar as 2 opções aqui. Se ela tem um vínculo ativo e também ingressou com um novo cargo efetivo, também vai estar disponível aqui, né? E se ela for remanescente, também vai estar disponível aqui. Então aqui ela vai selecionar qual dos vínculos que ela possui para ela dar continuidade a todo o processo de inscrição. Finalizando a inscrição aqui, ela vai ficar igual às demais aqui, de 2024 e 2023. Fica um botãozinho ali de visualizar o comprovante, uma vez que ele realizou, e dentro do período de inscrição ele também vai poder estar fazendo a edição. Acabou o período de inscrição, né, encerrou o período, ele não pode editar mais essa inscrição dele, tá? Então tem que se atentar aos prazos quanto a isso. Então, a primeira tela que aparece quando ele seleciona o vínculo, né, é uma perguntinha lá que a gente tem no sistema, isso aqui também não teve mudança, que é para fins de levantamento estatístico, né, de como que está a rede. Então, ele pergunta lá raça, cor, pergunta se é portador de deficiência e pergunta também se possui dependentes, né? Aí ele responde se sim ou se não e informa os detalhamentos de cada uma das questões. Em seguida, né, ele verifica a formação curricular. Aqui é válido reforçar, né, que quando a formação curricular ela aparece nesse layout aqui, a gente está falando de pessoas, né, docentes com vínculo ativo com a gente, né? Então a gente está falando de efetivo, de ingressante, né, ou de ingressante não, perdão, de efetivo, de F, né, e o categoria O também aparece essa tela. Em seguida vem o questionamento sobre a atuação profissional em 2025. Aqui ele informa se ele possui acúmulo, ele informa também a jornada pretendida, no caso de efetivo, né?
e opção pela designação nos termos do artigo 22. Lembrando, né, como de costume, que o categoria F aqui, ele vai selecionar a carga horária e ele vai indicar se ele pretende, se ele tem opção, né, se ele faz opção pela transferência entre diretoria de ensino. Isso é só um ponto de atenção, Luiz, aqui no ingressante, que eu vou até frisar essa opção pelo artigo 22, somente para quem escolheu jornada completa. Para o ingressante que escolheu jornada ampliada, será a opção de transferência, né, no programa, entre escolas do programa Ensino Integral. Isso mesmo, bem lembrado. Continuando aqui, aí vem a seguinte informação, né, quando a gente entra no campo ali do programa Ensino Integral. Se o docente ele já atua no PEI, ele pode informar se ele deseja permanecer na unidade ou se ele pretende se credenciar em outra diretoria. Aqui também pergunta se ele deseja se manter no programa, que ele pode indicar lá no momento de inscrição que ele não pretende continuar, né? Essa é uma das opções também que ele pode estar sinalizando aqui na inscrição já. Se ele não atua no programa Ensino Integral, e cumpre os requisitos, né? Lembrando que agora a gente tem um pré-requisito, né, para se credenciar, aí vai estar disponível lá para ele estar fazendo o seu credenciamento já na inscrição. Informado essas informações, né, ele segue lá para a conferência da pontuação dele. Então, quando a gente está falando aqui de efetivo ingressante de F, a gente leva em consideração esses critérios aqui no tempo de serviço. Então, a gente tem tempo de unidade, a gente tem tempo de cargo e de função, e a gente tem tempo de magistério, né? O que tem uma grande diferença aqui em relação ao ano passado, né? É a questão que para o A e para o F não muda nada, mas para o ingressante ele não vai carregar o tempo de unidade escolar e ele também não vai carregar o tempo de cargo. Aqui, se ele tiver tempo com a SEDUC, ele traz o tempo de magistério dele e aí ele pontua nesse item. Só que existe essa diferença, tá? Então, atentando-se a isso, né, se ingressante, esses dois tempos de unidade e de cargo, eles não entrarão aqui na inscrição. Ô Luiz, deixa eu só passar uma informação aqui no tempo de serviço, porque é motivo de recurso quando o docente ele é aposentado e ele não observa esse tempo aqui. Não conta, tá, pessoal? Então, o tempo de aposentadoria do seu cargo não vai entrar aqui. Ok? Exatamente. Então, não precisa entrar com recurso, se você observou, não vai entrar mesmo, tá bom? Então, esse é um critério da atribuição. A gente não vai contar o seu tempo de aposentadoria no cargo. Isso, o tempo concomitante também não entra, né? Isso. É importante lembrar disso também, que quando a pessoa possui acúmulo, ela tem algum período concomitante, a gente não vai contar esse período duas vezes. Ela faz jus ao tempo, só que a gente não conta nos dois vínculos, né? Conta uma vez só. Isso. E aqui, Luiz, retomando ainda no tempo de serviço, o ano passado a gente já trabalhou com esse critério da pontuação máxima. O tempo de serviço é 45% dessa pontuação máxima. Isso. Então, observe que no caso em questão, o docente atingiu 26,27% de 45% possíveis nesse critério de tempo de serviço. Então, a gente segue a mesma regra, tá bom? Não há mudanças. Então, se você observar a sua inscrição agora, finalizada, e observar a anterior, você já consegue verificar que se você deu continuidade na nossa rede, você vai aumentar esse critério, tá bom? Isso, exatamente. O próximo critério é o presença em sala de aula. Também não há mudança em relação ao ano passado, né? Porque esse critério ele entrou para fins de atribuição, né, fins de classificação ano passado, né, a gente estabelece uma data específica, que é onde a gente faz essa medição, né, de tempo, de presença, né. Desse ano ficou do início do ano letivo, 15 de fevereiro, até o final de agosto, 31 de agosto. Por que ficou até 31 de agosto? Por conta do lançamento dessa presença no sistema. Como a gente está iniciando aqui no início de outubro as inscrições, não ia ter tempo hábil para inserir a presença de setembro. Então, por conta disso, a gente conta até agosto. Aí a gente estabelece lá que tem 199 dias de possíveis presenças, né? Então, seria a pontuação máxima. E aí o docente, né? Tanto o A e o F, eles podem estar pontuando aqui nesse quesito, porque se eles tiverem essa presença, né, se eles tiverem essa assiduidade, eles podem pontuar ali até 0,25 pontos, né, que é 25% desse critério.
Uma diferença aqui para o ingressante, porque como ele está ingressando num cargo novo, ele não traz essa pontuação. Então vai aparecer para o ingressante lá, né, porque é um dos critérios de classificação, porque ele vai estar classificado junto dos pares dele, só que aqui nesse item ele vai estar zerado porque não vai ter a presença nesse caso. Então nesse item ele fica sem a pontuação. Alguém quer complementar alguma coisa aqui nesse item? Não, no critério presença não. Ok. Então, seguindo aqui, a gente vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento ele teve mudança em relação ao do ano passado. Né? Porque no ano passado a gente estava utilizando lá o multiplica. Aqui a gente está utilizando, além do multiplica, né, da edição de 2024, a gente também está utilizando a pós-graduação em matemática, no SESI, e também do Programa de Desenvolvimento de Líderes. Né? Um ponto importante aqui é que a gente não soma esses pontos aqui. O candidato ele faz jus a um dos pontos, né? Então, se ele está presente em todos eles, se ele fez lá o multiplica, se ele fez a pós-graduação e se ele também fez o Programa de Desenvolvimento de Líderes, né, o PDL, ele vai pegar a pontuação máxima do critério, que é 1 ponto. Ok? Agora, se ele fez só o cursista e fez o desenvolvimento, ele pega 1 ponto também. Ele não soma, né, meio ponto do cursista mais 1 ponto do PDL. Tá? Então, aqui ele vai fazer jus a um dos itens e a gente considera o maior. Ok? Então, aí, aplicando o peso, ele fica com a pontuação aqui desse critério. Em seguida, a gente tem o critério jornada, que a gente leva em consideração a jornada atual e a jornada de opção, né, do docente. Então, aqui, para A fica como jornada, para F vai ficar como carga horária, mas ela segue o mesmo peso. Né? Se ele colocar lá, que nem o caso, o exemplo que está em tela, né? Jornada de 40 horas e a opção também for de 40 horas, ele vai levar a pontuação aqui de 0,5 mais 0,5. Então ele fica com 0,05, perdão, e 0,05 tendo uma pontuação da jornada de 0,1. Ok? A diferença aqui também é do caso do ingressante. O ingressante ele também é avaliado pelos mesmos critérios, só que pelo fato de ser ingressante ele não possui jornada atual. Ele vai pontuar na jornada de opção com a opção de escolha no ingresso, né, que vai ser completa ou ampliada, né, 25 ou 40 horas, e na atual vai vir zerada, né, o sistema ele já vai colocar essa informação automaticamente lá, vem zerada, e aí ele pontua de acordo com os critérios que ele atende. Né? Isso para agora, né? O ano que vem ele já vai ter uma jornada atual e uma de opção para o ano que vem, para 2026, né? Para a atribuição de 26, ele segue, não vai ter prejuízo quanto a isso. E aí o último critério aqui, né, para fins de classificação dos efetivos, não efetivos e os ingressantes, é a titulação. Titulação é a mesma coisa, né? A gente coloca lá uma pontuação para diploma de doutorado, uma pontuação para diploma de mestrado e um certificado, uma pontuação para certificado de aprovação em concurso. A única diferença aqui é que a gente soma os certificados para aprovação de concurso, né, de aprovação. Ele pode chegar até no máximo 5, né, que dão 0,25 pontos. Aí aqui nesse critério a pontuação máxima que ele pode ter é de 1 ponto, nesse item aqui. E aí aplica-se lá os 10% de peso para a pontuação final. Tá? Se eu sou docente efetivo, tô na rede e eu tenho um mestrado e não está lançado aqui. Eu devo entrar com recurso? Ok, você entra com recurso e pede lá a atualização da sua formação curricular, porque a informação que entra aqui é a que está cadastrada lá na formação curricular. Então, para docentes efetivos estáveis, né, não efetivo, eles recursam dessa maneira. Ingressante, ele tem que recursar, né, anexando o diploma no recurso. Tá? Então, eu sou ingressante, eu tenho mestrado. Eu não tenho formação curricular ainda na sede, porque o meu vínculo ele ainda não está ativo, né? A gente vai ativar esse vínculo ainda no futuro, mas para ele participar da atribuição agora, ele acessa o sistema, mas ele ainda não tem lá a base de dados deles com formação e tudo mais. Então, nesse sentido, eu faço jus à pontuação aqui de mestrado ou de doutorado. Então, entra com recurso, anexa lá, né, o diploma, que aí a unidade escolar, a diretoria, quando for analisar, ela vai conseguir colocar essa pontuação para você lá. Tá? Só que tem que fazer assim, eu recursei do meu tempo e esqueci de verificar aqui a parte da formação. Você não vai conseguir entrar com recurso novamente. Recurso é apenas um.
Por isso que eu falo, ver bem detalhado, né, ver de uma maneira bem detalhada todos os critérios para quando for cadastrar um recurso só, ok? E após aqui, né, ao final da tela, né, a gente tem lá a somatória de todos os itens, né, de todos os critérios, e a pontuação. A gente tem uma pontuação em nível de diretoria e uma pontuação em nível de unidade escolar, né, porque ele, em nível de diretoria, ele não leva o tempo da unidade, e tem as opções de confirmar e cadastrar recurso. Aí lá no final que ele vê se há necessidade de cadastrar recurso, ele clica lá e cadastra um recurso, se não, ele pode confirmar a inscrição dele. Aqui nesse material não tem as telas do recurso, né? Porque como a gente tinha muita tela para estar apresentando e para não tomar muito tempo de vocês agora nesse período, né? A gente vai detalhar isso no documento orientador, tá? E aí tem as telinhas lá, como recursar sobre o que e tudo mais, mas é bem simples, é 3 telinhas e finaliza. Luiz, só para reforçar, o slide anterior, que a gente fala de títulos, a gente só vai lembrar que a gente tem os ingressantes agora, então quando a gente fala de diploma de doutor e mestre, é na área da educação, tá bom? Ah, sim, claro. Então, só para reforçar. Então, o seu diploma, se você tem, vai fazer lá vai encaminhar esse documento no recurso, tem que ser dentro da área da educação, ok? Perfeito. Então eu vou fazer até um complemento, então, porque certificado de aprovação também é referente ao magistério, não é? Isso. Certificado de aprovação referente ao magistério. Tem que ser certificado de aprovação em concurso do QM. Do QM. Isso, exatamente. É do Estado. Do Estado. Não nem de supervisor, nem de diretor, somente de professor. Isso. Somente de professor. Perfeito. Então é importante, isso aqui vale como ponto de atenção, certificado de aprovação como docente aqui no Magistério Público Estadual. Tudo bem? Certo. Então aqui a gente finaliza, né, basicamente as telas de inscrição dos efetivos, dos ingressantes e dos Fs. Agora eu vou mostrar para vocês como é que está o layout da tela dos remanescentes. É a mesma coisa, ele vai acessar no mesmo site com as credenciais lá no sede.educação.sp.gov.br. Uma coisa aqui, que lá no comecinho acho que cabe a gente reforçar na orientação, é que é Educacal, é sem ser cedilha e sem um acento. Né? Então, ele vai colocar sede.educacal.sp.gov.br, porque senão ele não vai conseguir acessar aqui. Então, colocando assim, ele consegue acessar o sisteminha aqui da sede normalmente. Então, ele loga lá com as suas credenciais, ele vai acessar o mesmo menu, tá? A diferença é que ele vai ter um outro perfil, mas ele vai acessar aqui o mesmo menu, né? Também vai clicar aqui selecionando um vínculo. Então, aqui ele vai conseguir ver vínculos anteriores, né, inscrições anteriores. Se ele tiver acúmulo, vai estar aparecendo tudo aqui também. De repente é um F que acumula como remanescente, né, para celebrar um contrato, até um contrato ativo que está na lista de remanescentes, é aqui que ele vai estar verificando isso também. Selecionando lá, aí aqui já começa a mudar um pouquinho em relação à inscrição dos efetivos, não efetivos e ingressantes. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, ele confere lá RG, CPF, nome, né? E seleciona a diretoria de ensino. Porque nesse caso ele vai poder selecionar qualquer uma das diretorias, tá? Ele fez a inscrição para uma diretoria, acho que indicou 7 diretorias na inscrição, né? E aqui ele vai poder selecionar qualquer uma para fins de celebração de contrato, para fins de contratação nos termos da 1093. Então, ele selecionou a diretoria, clica ali em inscrição, e aqui já vem uma tela mostrando a formação curricular dele. Então, é assim, se o docente é categoria O ativo na rede, vai trazer lá das formações cadastradas no Portal Net. Mesma coisa dos efetivos, dos Fs, mesma coisa. Se ele é um candidato à contratação, o layout muda, né? Então, para docente com vínculo ativo, ele já traz assim a formação. Se de repente eu tenho uma nova formação, eu preciso entrar com recurso e pedir para fazerem a adequação. Agora, candidatos à contratação, né, sem vínculo ativo, o sistema ele traz a opção para inserir essa formação dele. Né? No caso aqui, eu peguei um exemplo que a pessoa estava remanescente, né, ela estava na lista dos remanescentes e a disciplina que ela prestou foi língua portuguesa. Então, o sistema já vai trazer língua portuguesa.
né? De repente, se ela tiver alguma outra formação, ela pode estar inserindo aqui, né? De repente, é comum, né, ter pessoa de língua portuguesa com formação também em inglês. É aqui que ela vai inserir isso, né? Se ela tiver alguma outra formação, ela insere aqui. Lembrando que ela só vai conseguir finalizar a inscrição dela se ela colocar os anexos, né? Então, ela tem que colocar o tipo da formação e ela tem que inserir também um anexo para ela dar continuidade, senão o sistema não finaliza essa inscrição. Seguindo aqui, aí ele traz as informações a respeito do programa Ensino Integral. Aqui vai caber a mesma informação que a gente estava passando lá no começo. Para o docente com contrato ativo, ele só vai conseguir selecionar a opção do PEI se ele tiver a assiduidade, né? Se ele tiver lá a frequência em sala de aula acima de 90%. Aí fica disponível para estar indicando credenciamento no programa. Se não tiver, vai ter uma mensagem explicando isso e não vai ter a opção para ele estar selecionando. Em seguida, a gente já vai para os critérios aqui de pontuação, né, para fins de classificação. Então, a gente vai trazer a pontuação do concurso, né? Tem uma formulinha aqui para aplicar o peso, né, para balancear com os demais critérios aqui desse item. Então, ele pega a pontuação dele, divide pela pontuação máxima e aplica o peso, que é de 55%. Ok? Então, aqui vai dar uma pontuação para ele referente à nota do concurso. O próximo item é o presença em sala de aula. No presença em sala de aula, né, no caso de docentes candidatos à contratação, que não estão ativos, essa informação ela vem zerada, porque a pessoa não teve aula atribuída, não tinha contrato com a gente e vem zerado. Agora, quando a pessoa tem um vínculo ativo, vai carregar aqui as informações lá do presença de sala de aula dessa pessoa, e ela pontua no critério. Em seguida, traz o tempo de magistério, né? Então, se a pessoa já teve vínculo ativo com a gente, aqui vale tanto para docentes com contrato ativo, quanto para docentes candidatos à contratação. Se em algum momento teve vínculo ativo com a gente, o tempo vai estar registrado aqui no tempo de magistério, né, em dias. E aqui é a mesma coisa, tem a formulinha ali. A gente pega o tempo da pessoa, divide pela referência, né, que são os 30 anos, né, de magistério, e multiplica pelo peso aqui, que no caso são 10%. E aí entra o desenvolvimento. No desenvolvimento entra apenas o multiplica. Então vai entrar ali o pontuação como multiplicador e a pontuação como cursista no Multiplica SP, sendo 1 ponto ou meio ponto, né, não somando também, conforme tinha dito anteriormente, para os efetivos e não efetivos. Aí, ao final da tela, a gente tem a pontuação final, né, que soma todos esses critérios, né, soma todos esses itens, e também tem a opção de cadastrar um recurso aqui. Vale lembrar aqui que aqui até candidatos à contratação poderão gerar esse recurso aqui, tá? Porque como a gente não está trabalhando mais com informações autodeclaradas, né, são todas informações que tem na rede, a pessoa ela tem que ter a possibilidade de recursar sobre aquela informação, né, que ela julga não estar correta. Então, ele pode entrar aqui, cadastrar um recurso, esse recurso vai lá para a diretoria de opção de inscrição. Tá? E é a mesma coisa, inscrição fica travada, até a diretoria fazer a análise, depois que faz a análise, deferimento ou indeferimento, ele consegue entrar aqui e finalizar a inscrição. Ao finalizar a inscrição aqui também, será gerado um comprovante de inscrição, que ele poderá visualizar lá na tela da atribuição de 2025 lá, a mesma tela que ele se inscreve.